Oi, gente, graça e paz. Eu tava ontem aqui, né? Fiz o primeiro vídeo ontem pelo celular, não editei direito, ficou aquela coisa sem jeito. Eu estava desmantelada, então hoje eu dei um grauzinho no cabelo, porque já que o assunto hoje é intimidade com o Espírito Santo, ele já fez, benção, como é que tu quer me levar com essa característica de doente? Aí eu acordei hoje e disse, vou organizar o cabelo. Aí tinha uma irmã de Deus que ela recebeu fiado. Eu disse, bem, só, olha só, ajuda a igreja. Tu vai ter que me ajudar e ajeitar meu cabelo, que eu tô sem dinheiro. E aí topa ela, vem assim, bora. Aí eu, renovada, uma outra mulher, especialmente para vocês. Bom, o assunto hoje é intimidade. Intimidade com o Espírito Santo. E aí, o que é que isso influencia na vida geral? Ontem nós falamos de crucificação, né? O que ela representa para você. Hoje a gente vai entrar na intimidade com o Espírito Santo, que é o que rege todas as nossas coisas, a nossa vida. Sem esse direcionamento, sem esse ouvir do Espírito, nada funciona, porque passa a ser planos nossos, atitudes que tomamos por conta própria, sem ouvir a direção do Espírito. Então, a consequência é o erro. Então, a gente hoje vai aprender a saber como falar com o Espírito Santo, a ouvi-lo, a ser guiado, certo? Vamos lá. Vou começar por um exemplo. E esse exemplo, ele fala sobre o ouvir do Espírito Santo e ouvir as vozes externas, que são aquelas que geralmente quem não tem intimidade com o Espírito Santo se leva pelas vozes externas e aí acontece o quê? Besteira. E eu vou contar minha experiência com vocês. Eu passei por uma experiência de fraqueza, uma fadiga. Eu gosto muito de atividade física. E aí eu comecei a ter reações de não ter força, de não ter energia. E eu desisti, fiquei triste e vim na rua contando os postos para chegar em casa. Só que a minha mãe, ela é umbanda. Então, um determinado dia, ela ligou para mim e falou assim, estão fazendo um trabalho para você. Eu não gosto muito de dar esse ego a ela. Eu, mãe, se tranquilize, porque se tiver acontecendo alguma coisa, vai passar, vai me esquecer, porque as coisas estão finalizando aqui na área, que era na questão eu estar saindo, me desligando da empresa. Então, disse isso para ela, só que quando eu comecei a sentir as reações, eu fui ligar aqui, a macumba. Estão fazendo macumba para mim, eu estou adoecendo, aí eu não conseguia levantar, acordando tarde, né? E o Espírito Santo que eu já não ouvia mais. Aí eu, pastora, pelo amor de Deus, preciso de uma orientação, estão fazendo uma macumba para mim. É a pastora Andresa, minha filha, eu preciso falar com você pessoalmente. Eu disse, vem assim, bora. Tudo que eu queria, né? Que a minha pastora, ela é fogo nas canelas. Aí ela chegou para mim, ela fez, abençoada, tu tem uma palavra que tu carrega, tu é filha, e a macumba não vai chegar em tu não, o que tu precisa é de vitamina, então você vai marcar uns exames para poder saber a falta de vitamina que tá lhe tirando essa energia. Aí eu, ai pastora, por que eu não pensei nisso? Fui dar voz a quem? As externas. E quando você dá vozes, quando você dá ouvido a essas vozes externas, você adoece, porque é o que você se alimenta, é o que você mina dentro de você. Aquilo estava sugando minhas energias, entendeu? Tava mudando meu humor,
Eu estava literalmente me sentindo doente, mas não pelo fato de alguém estar fazendo algum trabalho negativo para mim, e sim porque eu estava me alimentando de ouvir as vozes externas. Quando vem o mover do Espírito, que você passa a ouvir a direção certa. Então, hoje, por eu ontem ter recebido toda essa conversa, a gente orou, teve aquela comunhão, então hoje eu me acordei super disposta ao ponto de ir no salão, ajeitar os cabelos, para poder dizer assim, falar com os meus, já bonitinha, né, sem cara de doente. Aí passei um glossinho, que eu não gosto muito de batom chegado, vermelho assim. Estou aqui prontíssima. Então, vamos agora à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai e volta. Ele está com você o tempo todo. Na verdade, todo o nosso dia a dia, todos os nossos passos, temos que permanecer na orientação da voz do Espírito, porque eles nos guiam para os melhores resultados, as melhores decisões, eliminar as vozes externas, certo? Então, qualquer planejamento que você tem para fazer, você se permita ouvir a resposta do Espírito Santo, porque a direção que ele vai te dar o valor, o resultado final com excelência e vai tratar o seu interior. Como assim, Andresa, tratar seu interior? Nós carregamos problemas, nós somos pessoas que erramos porque somos seres humanos, entendeu? Então, há coisas em mim que precisam ser tratadas, porque se eu sou corpo de Cristo, eu não posso cometer erros ou entrar na carne, cometer erros da carne. Então, quando temos intimidade com o Espírito Santo, quanto mais a gente busca, mais a perfeição chega sem esforço, sem regras, entendeu? Sem religiosidade. Então, chega um determinado tempo que você tem tanta intimidade com o Espírito Santo que a sua feição muda. As pessoas começam a enxergar você algo diferente. Então, existe uma sintonia entre você e o Espírito Santo de Deus. Quando não existe essa sintonia, você se desequilibra com qualquer coisa, você não consegue ter o discernimento de resolver problemas. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aconteceu que o carro do meu esposo quebrou. E aí o vizinho deu uma dica para ele, só que deu errado. E aí eu disse a ele, amor, relaxa, vamos confiar em Deus, que ele está querendo mostrar para a gente que o prover não vem do carro, o prover vem dele, e isso tem que ter fé. Nós temos que ter fé, e no que tem fé, a gente descansa para esperar a direção do Espírito. E ele fez, realmente, eu não estou estressado não, até porque o carro quebrou no final de semana, que na segunda-feira ia cair um feriado, então nem na segunda-feira ele poderia recorrer ao conserto, porque o comércio estava fechado. E aí aconteceu da gente descer para poder olhar o carro e eu fui ajudá-lo. E aí chegou um irmão que ele trabalha na Compesa e eu conheci o irmão. E o irmão percebeu que estávamos observando o carro e ele fez, vamos orar pelo seu carro, ele está quebrado? Aí a gente, está quebrado. Aí ele fez, a gente, sim, vamos orar, a gente vai orar também pelo carro. Aí ele bota a mão sobre o carro, ele ungiu a mão da gente, passou um óleo que ele já anda preparado. E aí ele começou a fazer a oração, eu botei até o envelope de demissão em cima do carro, disse, vamos aproveitar e orar pelo envelope também, demissão. E aí, quando a gente estava na oração, o telefone toca. Aí eu disse, só atenda se for Jesus. Aí ele fez, não vou atender. Aí a gente terminou a oração, aí quando ele foi olhar o celular, a pessoa que estava ligando era o vizinho. E a gente tinha feito um serviço para o prédio que a gente mora, né? Um serviço elétrico. E aí, faltava receber o dinheiro
desse trabalho, só que nada foi assim. Nós não tínhamos passado orçamento do trabalho, não tínhamos falado de valor nenhum. Aí, quando ele retornou, ele fez: eu vou retornar aqui porque é o vizinho. Aí o vizinho fez: fulano, quanto foi que deu o conserto do teu carro? Ele fez R$ 400. Ele fez: pois suba no segundo andar aqui o dinheiro, justamente que está lá os R$ 400. Minha gente, no final das contas, o conserto saiu por 160 do carro. E o fator de descansar em Deus, o que sobrou foi como se ele tivesse ganho 5 por dia pelos 3 dias que ele tivesse passado em casa, e os 2 dias foi o conserto do carro, vamos supor. Vamos supor que ele tivesse passado no final de semana, não tivesse trabalhado. E os dias de sexta, sábado, domingo e segunda-feira, que era o dia que ele precisava trabalhar, ele tirou os R$ 300. Então, quando estamos na intimidade do Espírito Santo, ele nos traz essa paz, essa consciência de que ele está resolvendo, porque ele de fato está. Só que para isso precisamos buscá-lo. Ele é um amigo. A gente conversa com ele como eu estou aqui conversando com você. Entende? Então, quando aconteceu o fato de eu me desesperar, me ouvir vozes externas, que alguém estava fazendo algum trabalho para mim, o que foi que aconteceu? Eu não estava buscando a intimidade diária com o Espírito Santo. E o inimigo, ele é muito astuto. Ele veio na fraqueza, porque eu já tinha um trauma de problemas psicológicos e o fato de eu estar saindo da minha rotina e já volta para uma doença e me jogaram uma doença. Então essas são as vozes que não vêm do Espírito. O que vem do Espírito é direcionamento para que sua vida ela siga bem, ela siga com vitória, com resultado positivo. Isso são em todas as áreas. Relacionamento. Muitas vezes recebemos um não e nós nos abalamos e a gente ignora a voz do Espírito, porque a vontade da gente é que quer prevalecer. E aí o não de Deus, ele é perfeito também. O não que o Espírito Santo dá, ele é perfeito. E ontem, eu falando com as irmãs, eu disse a elas que eu estava preparada para o sim e para o não, porque todos dois iriam dar um resultado positivo. Outro exemplo: você passa por uma decepção amorosa, um relacionamento, uma pessoa que você amou muito, e você sofre a rejeição e você chega ao fundo do poço. No tempo que eu cheguei no fundo do poço, eu entendi que era o apagão, não tinha como sair dali. Mas o fundo do poço era a luz, não era a treva. Porque dali eu ia sim me levantar para um melhor propósito num relacionamento. Eu achava que aquele relacionamento era o melhor para mim. E hoje o Espírito Santo já me mostrou as duas faces. Ninguém vive de duas faces. Não tem como você ser duas pessoas se você é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele elimina o que precisa eliminar na sua vida. As imperfeições que você precisa passar, você passa com o auxílio do Espírito Santo. O que você não pode, o Espírito Santo pode fazer por você. Então, a busca do cristão hoje, a vivência é a intimidade com o Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia, informa todos os meios de entendimento com o Espírito Santo. Primeiro, que quando Cristo ele subiu, que foi ao encontro do Pai na ressurreição, ele disse que nós não ficaríamos sozinhos, teríamos um Consolador. Ele é o Consolador. Ele é a pessoa que está a todo tempo. Ele não sai daqui para ir para outro lugar. Ele está com você em tempo integral. Só que só percebemos isso com a busca, com a oração. Ele nos guia, ele nos auxilia, ele faz o trabalho.
nos bastidores, o que a gente não está vendo. Imagina se o Espírito Santo falasse para a gente o que é que ele estava fazendo sobre aquele pedido de oração. A gente ia dizer: Espírito Santo, eu vou adiantar o teu trabalho porque desse jeito vai ser muito lento. Então a gente ia acabar perdendo a situação. Então, o que eu quero passar para vocês hoje é sobre isso. Sejam sensíveis ao Espírito Santo. E o que vier de externo, você já repreende. Porque não vem do Espírito, não vem de Deus, não é da parte de Deus. Certo? Tem uns versículos que depois eu vou passar para vocês, que fala todo o processo de você saber sobre o Espírito Santo. Inclusive, aconselho vocês a entrar no devocional. Um devocional que orienta você e faz com que você tenha uma vida tranquila. Você consegue viver a paz no meio do caos com o Espírito Santo. Então, essa mensagem de hoje é para isso, para que você alcance esse alinhamento com o Espírito, essa vivência, essa comunhão, entendeu? Comunhão com o Espírito traz toda a mudança. Existem pessoas sem o entendimento da palavra que de repente você fez algo muito errado no passado e você de repente entra na igreja e você vira uma outra pessoa e você tem sede de levar a palavra da pessoa para aquela outra pessoa e a outra pessoa não quer receber a palavra porque lembra do seu passado, crendo ele que ele tem que carregar essa culpa. Existe a consequência, ele vai estar sendo visto daquela forma por muito tempo. Mas a transformação, ela aconteceu porque ele permitiu que o Espírito Santo entrasse nele e fizesse parte da vida dele. Gente, isso não acontece constantemente. Só quando eu comecei aqui, já vários barulhinhos aconteceram, vocês perceberam, né? Mas deletem. Vamos absorver o necessário. Então é isso. É muito prazeroso você viver essa vida, porque não existe esforço físico quando você depende do Espírito. Não existe estresse. Você tem um marido que você ore para que ele tenha um encontro com o Espírito Santo. As pessoas levam o homem como se fosse a pessoa mais falha no meio do mundo, né? A imperfeição de Deus é o homem. As pessoas enxergam os homens dessa forma. Mas quando a gente ora para que Deus e ele tenham um encontro e ele passe a ouvir, a ter a vivência com o Espírito Santo, é onde nós somos lapidados. A perfeição vem com o tempo, nem sempre é instantâneo. E nem sempre o instantâneo possa durar. Então, o quebrantamento vai acontecendo. Só que para isso, como ele, como todos nós, precisamos estar constantemente em convivência com o Espírito Santo. Então, se você estiver passando qualquer problema hoje, no relacionamento, no trabalho, com filhos, você peça orientação ao Espírito Santo, ore, tenha comunhão, converse, porque você vai obter resposta, você vai saber como agir no processo, porque você está sendo guiado pelo Espírito, você não está se guiando por si. Se guiar por si é justiça própria. Então você acontece de cometer vários erros, porque você tomou impulso por impulso próprio, não por ser guiado. Andresa, mas isso é fácil? Não. Tem que se tornar um hábito. Tem que se tornar a pessoa priori na sua vida. Entendeu?
É aquela pessoa que quando você acorda, você já diz, Espírito Santo, esteja na frente, me guie, me direcione, faça o que precisa ser feito, tire de mim aquilo que não te agrada. Então, tudo isso, se você fala, pede, permite, tudo vai acontecer, tudo vai fluir. E Ele quer ouvir você, Ele quer estar com você, Ele não quer te ver sofrer, Ele quer te ver, te proporcionar paz de espírito. Estamos vivendo um mundo de caos e precisamos de urgência ter essa comunhão, porque é na comunhão que a gente vai orientar um filho, é na comunhão que a gente vai saber lidar com os conflitos terrenos. A gente está passando por problemas assim inadmissíveis, né? E precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo, porque precisamos passar pelo processo sem sentir a dor do processo, porque o verdadeiro que tem a comunhão com o Espírito Santo, ele é filho. Ele não é servo, ele é filho. Nós somos filhos porque temos o Espírito Santo de Deus e ele está dentro de nós. Ele não está no externo, ele está dentro de nós. Então, sempre que vier um pensamento externo para que você cometa qualquer erro, euforia, porque você quer resolver alguma coisa que seja com o desejo, com a sua vontade, peça socorro de imediato ao Espírito Santo. Peça para que ele venha agora, nesse momento, tome posse das suas atitudes. E aí você vai ver que tudo vai fluir. Sem o Espírito, nada flui, nada anda, nada cresce. Se você fizer um plano para você abrir uma empresa e você não ouvir, não se direcionar ao Espírito, não vai fluir como se deve fluir. Você vai sofrer. É aquele negócio. Vamos falar sobre o Velho Testamento, sobre a Terra Prometida. Naquele tempo, era olho por olho, dente por dente, né? As pessoas ouviam a voz de Deus e mesmo assim não eram obedientes. Então, quando Cristo veio, Cristo já era a pessoa que veio com carne e ter a convivência com outro ser humano, né? E aí foi uma nova experiência, no caso. Ele era o novo, né? Ele era a novidade de vida. Mas no Velho Testamento, na promessa da Terra Prometida, eram para se durar 40 dias para chegar na Terra Prometida. E não se chegou em 40 dias, e sim 40 anos, e mesmo assim não entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque eles ouviam a palavra, ouviam Deus falar, mas não eram obedientes à palavra. E duvidavam, mesmo sendo o Deus falando diretamente com eles. Então, hoje, temos a presença do Espírito Santo conosco, e se nós nos permitirmos ser guiados por Ele, uma situação que tenha que passar 6 meses pode durar 6 dias, ou 6 dias virá uma semana, 11 dias, um dia, 2 dias, porque é a dependência e a obediência, é ouvir e obedecer. Não é só ouvir e deixar, é ouvir, obedecer, e aí você vai esperar. Aí isso pode acontecer com um dia, com 2, com um mês, com um ano, entendeu? Então, depende da situação. Mas a orientação de hoje é: seja guiado pelo Espírito, certo? A mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é essa. E eu quero agradecer por cada um que tem aqui, pedir ao Espírito Santo de Deus que vocês sejam tocados profundamente, que onde houver dor, que onde houver prisões,
depressão, enfermidades, que o Espírito Santo cure. Se houver dores de perdas, que Deus conforte, que o Espírito Santo entre, que você se permita conhecer esse Espírito Santo, porque ele é perfeito. E não precisamos de mais nada nesse mundo. Ele é perfeito. Eu tenho o hábito de dizer que Deus ele pode não ter me dado muita inteligência, mas o melhor eu tenho, a sabedoria. Então, o fato de eu estar aqui e querer viver, ter sede na vontade de Deus, e hoje estar apresentando para vocês um conteúdo que tocou meu coração de levar isso para as pessoas, então que eu esteja sempre na direção do Espírito Santo, que eu tenha sido hoje boca de Deus para vocês, tá? É o que eu desejo de coração. Uma boa tarde para todos, uma ótima terça-feira. Hoje tem célula para mim e é expectativa alta. E busquem sempre. Não sofram mais, não existe necessidade, tá? Um beijo bem grande. Fiquem na paz de Jesus.